Liberdade na China e liberdade no Brasil. Qual desses países é livre de verdade? Será que o conceito de liberdade não pode ter significados diferentes? A real é que o conceito de liberdade ele vai variar de pessoa para pessoa, a depender de um ponto super importante. O que está oprimindo essa pessoa? Olhando para um país como um todo, o que vai definir liberdade de forma geral é justamente a história de opressão daquele país. Em alguns países, como os Estados Unidos e também o Brasil, liberdade significa estar livre do governo. Isso porque os dois países passaram por um histórico de colonização, de repressão, de luta e de, enfim, libertação dos nossos colonizadores. Além disso, o Brasil ainda passou por um episódio muito recente de ditadura, que foi marcado por repressão e muita censura. Isso tudo deixou um trauma muito grande nos brasileiros, que é o controle exacerbado por parte do governo. Então, liberdade para os brasileiros significa você falar o que você quiser, você ser quem você quiser e você fazer o que você quiser, independente se você olha e a sociedade está um pouco caótica. Mas aqui na China é totalmente o oposto. A liberdade, de forma geral, significa estar livre do caos, porque o trauma da China não veio da opressão do governo. Ele veio, na verdade, da falta do governo. Foram 100 anos marcados por guerras mundiais, guerras civis, invasões de outros países, miséria e fome. E essas são as lembranças mais traumáticas do povo chinês. Então, para muitos chineses, a ordem, a paz e a estabilidade são o que definem o conceito de liberdade. É por isso também que muitos chineses não gostam da ideia de uma liberdade desregulada. E muitos de nós brasileiros e ocidentais não conseguem entender a mentalidade do povo chinês. É natural que a gente não entenda, até porque a gente não passou pelos mesmos traumas e nós temos traumas diferentes. Mas a gente precisa tentar se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, para tentar entender como que eles enxergam determinado conceito. Então, basicamente, enquanto os brasileiros têm medo do governo e do controle exagerado por parte do governo, os chineses têm medo da anarquia e da falta de uma governança sólida. Mas no fim, não tem certo ou errado, cada um só está tentando defender aquilo que valoriza mais. E é claro também que nem todo mundo enxerga da mesma forma, essa é uma generalização do povo de cada país como um todo. Mas a ideia de liberdade ela vai também variar de pessoa para pessoa. Para mim, enquanto indivíduo e enquanto mulher, o que mais me oprimia quando eu morava no Brasil era a questão da segurança, ou a falta de segurança. E eu acho que isso eu nem preciso explicar muito. Quando eu cheguei na China, isso deixou de ser um problema e eu parei de me sentir oprimida. Então eu posso dizer individualmente que eu me sinto muito mais livre estando aqui na China do que eu me sentia quando eu estava no Brasil ou em qualquer outro país que eu já estive. E aí, você já tinha parado para pensar por esse lado? O que você define como liberdade e você acha realmente que os chineses são mais livres que os brasileiros?